Uma boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo e de todos aqueles que estão nos assistindo de outras casas espíritas. Sejam todos bem-vindos. Hoje o assunto é interessante, mas é um pouquinho longo, eu acho. Nós vamos falar sobre o surgimento do Espiritismo. Como é que o Espiritismo surgiu no planeta Terra? Como é que ele surgiu? Antes de começarmos, vou fazer a prece inicial. Querido Mestre Jesus, estamos aqui todos reunidos para estudarmos o seu Evangelho e hoje para estudarmos a respeito do surgimento da doutrina espírita em nosso planeta. Que os bons espíritos possam estar conosco, nos auxiliando, nos intuindo para que possamos fazer o melhor, para que possamos ser claros, didáticos, a fim de que o assunto não fique tão difícil de ser transmitido. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade e abençoa todos nós que aqui estamos. Que assim seja. Bom, meu nome é Ariovaldo, eu sou trabalhador do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, do bairro Águas do Paiol, da cidade de Araraquara. E hoje, como eu já disse, nós vamos falar sobre o surgimento do Espiritismo. Na realidade, o Espiritismo surgiu desde a época em que em que aconteceram as primeiras comunicações espirituais. Porque os espíritos sempre existiram. Nós somos encarnados e existem os espíritos desencarnados, aqueles que já estiveram aqui no nosso lugar e agora se encontram no plano espiritual, na condição de espíritos. Nós, como somos espíritos encarnados, somos chamados de almas. Somos almas. A data oficial do surgimento do Espiritismo é 18 de abril de 1857, quando houve o lançamento do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Mas antes disso, em 1688, nasceu Emanuel Swedenborg, um médium extraordinário que fez muito sucesso na época e despertou a atenção das pessoas que conviviam com ele. E esse lugar era na Suécia, Estocolmo. Ele nasceu na Suécia, Estocolmo. Ele era um cientista que estudava várias ciências, um homem muito culto. Mesmo tendo visões espiritualistas, ele via os espíritos desde a sua infância. Sua faculdade realmente mediúnica manifestou-se em abril de 1743. Desde aquele dia, ele passou a ver o mundo dos espíritos normalmente e encontrou por toda parte pessoas conhecidas, algumas falecidas há algum tempo, outras falecidas recentemente. Desde aquele dia, passou a trabalhar exclusivamente nas coisas espirituais. Os seus relatos, a sua experiência de vida, influenciou vários pensadores, como Honoré de Balzac e Charles Baudelaire. E apesar de muitas vezes descrever o mundo espiritual, ele tinha uma interpretação equivocada daquilo que ele via, que depois ele foi confirmar isso quando ele se comunicou com Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele disse que, depois que ele desencarnou, que ele conheceu o plano espiritual como realmente é, ele viu que ele relatava de maneira equivocada. Então, ele estava numa fase de aprendizado. Então, nós tivemos esse grande Emanuel Swedenborg, muito famoso na época. Aí nós tivemos
depois de Emanuel Swedenborg, outro que fez muito sucesso aqui no nosso planeta Terra, foi Edward Irving, que nasceu em 1792 e viveu até 1834. Interessante a vida dele, porque ele era ministro da Igreja Escocesa Presbiteriana. Ele era dotado de grande eloquência, seus sermões reuniam um grande número de seguidores na igreja de Regent Square, em Londres. Fez muito sucesso em Londres. Em 1831, durante uma pregação evangélica, ocorreram vários fenômenos espirituais de voz direta. Voz direta é quando os espíritos falam diretamente, sem o auxílio de um médium. A voz ecoa no espaço mesmo, a gente ouve no espaço. Não existe interferência de nenhum médium, é a voz direta. Fenômeno de xenoglossia é quando as pessoas falam em outras línguas. Ruídos, nesse sermão que ele realizou em 1831, ruídos que tudo fruto da sua mediunidade ostensiva, porque ele era um médium de efeitos físicos, com muitos recursos espirituais. Então ele fez uma revolução na igreja nesse dia, com esses intercâmbios mediúnicos realizados por ele. Por conta disso, ele foi deposto do seu ministério. E seus seguidores, cerca de 600 pessoas naquela época, fundaram a Igreja Católica Apostólica. Então, ele foi muito famoso por ser um médium de efeitos físicos. Edward Irving. Depois nós tivemos um fenômeno interessante nos Estados Unidos, chamado do Shakers, em 1837 nos Estados Unidos. Nas comunidades Shakers, que a comunidade Shaker era uma seita religiosa fundada no século XVIII na Inglaterra. Eram os Shakers. E essa comunidade religiosa, ela foi invadida por espíritos de índios. Olha que coisa interessante. Foi invadida por espíritos de índios, os peles vermelhas. Primeiro, os índios pediram licença para entrar e uma tribo inteira manifestou-se através dos médiuns com gritos e danças. Nessa comunidade, que não era comunidade espírita, nem religiosa, nem nada, era uma seita religiosa. Os Shakers chegaram à conclusão que aqueles espíritos tinham vindo para aprender. Eles foram receptivos, então, a essas comunicações, né? Chegaram à conclusão que aqueles espíritos tinham vindo para aprender e passou a catequizá-los. Após 7 anos de manifestações, quer dizer, os espíritos se comunicaram durante 7 anos com essa comunidade inglesa, os espíritos partiram, dizendo que iam, mas que um dia voltariam e entrariam em todas as casas. Todos esses casos que eu estou contando para vocês está na História do Espiritismo. A História do Espiritismo é um livro que foi escrito por Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle foi aquele mesmo que escreveu sobre Sherlock Holmes, aquelas histórias policiais, histórias com fundos de criminalistas, né? Arthur Conan Doyle fez uma fama no mundo todo com esses seus livros. 60 histórias, 60 livros que trataram de Sherlock Holmes. O sucesso dele foi total. E Arthur Conan Doyle, ele era espírita. E ele escreveu sobre a história do espiritismo, ele relata todos esses casos com mais riqueza de detalhes do que eu estou fazendo aqui. Depois nós tivemos Andrew Jackson Davis, um outro famoso médium americano, extraordinário esse médium. Americano, família pobre, criado na zona rural de Nova York. Tão logo ele saiu da infância, ele, quando em transe mediúnico, logo depois que ele se tornou um jovenzinho, né, vamos dizer assim, adolescência, né, ele diagnosticava doenças, pois o corpo humano, para ele, tornava-se translúcido, como vidro. Ele via os corpos translucidamente, quer dizer, através dos corpos. E com isso ele fez muitas curas.
muitas curas na época e muito sucesso também, porque ele despertou a curiosidade de muitas pessoas. E essas coisas chamavam a atenção do povo da época. E ele também se manifestava espiritualmente, trazendo notícias de lugares distantes. Falava línguas que ele mesmo desconhecia, demonstrando conhecimentos profundos, que ele, na realidade, não tinha aqueles conhecimentos. Mas ele demonstrava porque ele estava sendo um médium. Ele estava comunicando ou falando aquilo que ele via, aquilo que ele ouvia. E debatia os temas eruditos com os grandes estudiosos da época. Todos esses médiuns, eles foram acompanhados por grandes estudiosos da época. A mídia, os jornalistas, os estudiosos, os cientistas, todos analisavam e acompanhavam, estudavam esses casos mediúnicos. Mas eles só se atinham às questões materialistas, eles não acreditavam muito na parte espiritual. Mas eles não tinham explicações. E o próprio médium também não tinha conhecimento daquilo que ele estava vendo, do que estava acontecendo. Mas era interessante notar que havia alguma coisa além desse corpo que nós temos aqui, alguma coisa além da, da vida terrena. E ele previu, ele foi muito famoso também, porque ele fez previsões. Ele previu a criação do automóvel, todo mundo achava que ele era louco, porque ele falou sobre a criação do automóvel, da máquina de escrever, do avião e outras coisas mais, ele falava, né? E as pessoas achavam que ele era louco, mas ele estava fazendo previsão. E depois nós tivemos, em 1847, tivemos as Irmãs Fox. Foi um dos casos mais famosos que aconteceram nos Estados Unidos e tiveram repercussão no mundo todo, as Irmãs Fox. Isso as Irmãs Fox, Margarete Fox, de 14 anos, e Catherine, de 11 anos. A Catherine é a Kate, de 11 anos de idade. Eles se mudaram, né? Ela com o papai e a mamãe dela, essas duas meninas, se mudaram para uma pequena casa no vilarejo de Hydesville, no estado de Nova York. A casa já tinha fama de mal assombrada. E no mês de março de 1848, começaram, né, as meninas e o pessoal que estava na casa, os pais, as duas meninas, começaram a ouvir ruídos noturnos estranhos que começaram a aparecer na casa. Eram golpes fortes no teto, pancada nas portas e nas paredes, às vezes baques violentos, o suficiente para saculejar cabeceiras e mesas, barulhos terríveis que eles ouviam. Na noite de 31 de março de 1848, logo após a família deitar-se, os sons tornaram-se mais altos e continuados. A família já não dormia há algum tempo, em virtude desses acontecimentos da casa. E aí, o que aconteceu? A Kate desafiou aquela força invisível, né, que estava fazendo aquele barulhão todo, a repetir os sons que ela fazia ao estalar os dedos e bater palmas, dizendo assim, ela falava assim com essa força invisível, né? A gente sabe que era um espírito, mas ela não sabia quem era. Ela dizia assim, senhor pé rachado, faça o que eu faço. E não é que o espírito repetia, ela fazia um determinado som, uma determinada batida, um determinado estalo de dedos, e o espírito repetia a mesma coisa. Com isso, eles foram criando uma resposta, códigos entre eles e respostas, e puderam conversar. Logo, a vizinhança também já estava junto com eles para assistir o espetáculo, porque eles faziam isso aconteceu, foram vários dias, o tempo se alongou muito. Tanto é que as duas irmãs, a Catherine e a Kate, ficaram muito famosas, percorreram o mundo todo, foram muito entrevistadas por vários cientistas, estudiosos e tudo, devido a essa mediunidade. Elas constataram, pelas respostas que o espírito deu, que esse espírito ele já tinha morado ali naquela casa, ele era um mascate
que foi assassinado pelos antigos inquilinos da casa e enterrado no porão. É o que ele disse para as meninas. E essas manifestações se repetiram, eles ficaram amigos, né? E constituíram, com base nisso, constituíram comissão de investigação para investigar esses fenômenos. Primeiro, essas comissões foram pelos próprios moradores. Os moradores iam assistir, né? E ficavam assim perplexos com aquilo que eles estavam assistindo, que coisa incrível. Elas conversavam com o espírito por intermédio de pancadas. E o espírito dava respostas, né, com base nos códigos que eles inventaram lá, né? Eles davam respostas e assim eles se comunicavam. Depois, essa comissão de investigação foi composta depois por cientistas da época, por estudiosos, por pessoas que queriam saber a origem daquilo, como é que pode uma coisa dessa funcionar desse jeito. E elas chegaram a fazer exposições públicas, né? E chegaram até a realizar uma reunião no maior auditório de Rochester, nos Estados Unidos, o Corinthian Hall. E seguiram sua carreira de mediunidade, fizeram muito sucesso na condição de médiuns e dizem que chegaram a ganhar dinheiro com isso. A Kate chegou até a ser estudada por um grande investigador, pesquisador inglês da época, William Crookes, que depois foi um notável investigador de fenômenos espirituais. Aí, em 1852, nós tivemos, eu estou falando, a evolução das comunicações mais importantes que aconteceram no planeta Terra ao longo do tempo. Né? Eu estou falando, eu comecei por o Swedenborg, depois o Edgar, e eu fui informando os acontecimentos em sequência que abalaram, vamos dizer assim, a sociedade da época. Essas comunicações que ninguém tinha explicação para isso. Daí nós tivemos as famosas mesas girantes. Isso já foi em 1852. Essas mesas girantes, elas começaram nos Estados Unidos, na sociedade americana. Que era, a mesinha consistia uma mesa, uma mesa de tripé, as pessoas punham a mão em cima da mesa, e a mesa, um dos pés da mesa levantava e dava um toque, fazia um barulho, um toque. Aquilo era a maneira daquela mesa, dos espíritos se comunicarem por intermédio da mesa. Eles combinavam que toda vez que a letra do alfabeto era falada, a mesa dava um toque, então era aquela letra que compunha a palavra que o espírito queria dizer. Era uma coisa rudimentar, difícil de se fazer, mas que eles faziam para poder tentar se comunicar com os espíritos. E os espíritos formavam as palavras. A mesa se movia em todos os sentidos, além de elevar-se e flutuar no ar, flutuava no ar também. O fenômeno acabou se alastrando por todos os Estados Unidos. Apareceram com isso outros médiuns que apareceram, não tão famosos, que também começaram a dar mensagens, a psicografar e trazer mensagens psicofônicas. Mas ninguém se interessava por esses trabalhos. Isso é interessante que, às vezes, nas escolas, a gente fica sabendo, eu, pelo menos na minha mocidade, eu sabia disso, dos famosos trabalhos de copinho que eram realizados nas escolas. A gente colocava o alfabeto em círculo, todo o alfabeto em círculo, e no meio um copinho pequenininho. E dois médiuns colocavam o dedo em cima do copinho. Aí o copinho começava a constituir palavras com aquelas letras que compunham o alfabeto. A, B, C, D, começava a construir as palavras. E alguém ia do lado e ia anotando e ia construir a palavra. Então, as pessoas, os alunos da escola, né, geralmente eram jovens, né, faziam perguntas e os espíritos que estavam se comunicando ali, que eles nem sabiam que era espírito, não tinham nem ideia daquilo, mas eles se surpreendiam com as respostas. Porque as pessoas perguntam assim, com quem eu vou me casar?
E o Espírito falou, com o José. E ela estava namorando com o José. Então era aquele, né? Era aquele sucesso. Mas eles não davam importância a essas comunicações que eram recebidas por intermédio desse trabalho de copinha. Bom, em 1853, essas mesas girantes já se encontravam na Alemanha, porque aquilo foi se alastrando. Foi se alastrando. E depois isso aportou na França, chegou na França. Quando chegou na França, aí a questão já começa a nos interessar. Por quê? Porque os seguidores lá na França que assistiam esses trabalhos das mesas girantes, na França as mesas girantes empolgaram toda a sociedade francesa. Toda a sociedade francesa vivia em torno dessas mesas girantes e todo mundo se maravilhava com as respostas que recebiam dos espíritos que se comunicavam por intermédio dessas mesinhas. Era assim que funcionava. E aquilo era um sucesso. Aqueles que analisaram as mesas girantes, os estudiosos, achavam que aquilo era fruto de magnetismo, que não existia uma outra pessoa respondendo, que não existia um espírito, mas que aquilo era resultado de um magnetismo, porque o magnetismo já era estudado por Mesmer, lá na França. O magnetismo era uma coisa muito séria, e é até hoje, né? O efeito magnético das coisas, né? Então, eles achavam que aquilo era um magnetismo, aquilo que estava acontecendo ali. Mas alguns se interessaram. E o professor Rivaio foi convidado pelo seu colega, que era um magnetizador, né? Professor Fortier, ele foi convidado pelo professor Fortier, que lhe falou sobre essas manifestações que ocorriam nesses trabalhos de mesas girantes. Allan Kardec descartou. Ele era uma pessoa muito. Allan Kardec era uma pessoa muito séria, de notável inteligência, muito racional. Ele também era magnetizador, ele era um educador respeitado, era um discípulo de Pestalozzi, era uma cultura fabulosa. Então ele não se interessou por isso, achou que isso aí eram brincadeiras, né? E o professor Fortier já estava mais interessado, estava achando que tinha alguma coisa ali que Kardec precisaria conhecer. Ainda ele não se chamava Kardec, se chamava Rivaio, professor Rivaio, que Hippolyte Léon Denisard Rivaio, era o nome dele, que era o professor. Então, convidou e ele não aceitou. Ele achava que não. A Rivaio respondeu para o professor Fortier: só acreditarei quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para nos fazer dormir. Isso está em obras póstumas, né? Kardec falando qual foi a resposta que ele deu para o professor Fortier quando ele foi convidado. Mas esses convites eram insistentes, as pessoas queriam que ele conhecesse, porque o pessoal estava deslumbrado com aquilo lá. E o Kardec ainda não tinha nem tido contato com nada. Depois de muita insistência, um dia, uma sessão na casa da senhora Pleine Maison, Rivaio presencia pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam. Assiste ainda na mesma ocasião uma manifestação de escrita mediúnica obtida com um cesto, atestando tudo com os próprios olhos. Aí ele se impressionou. Aí ele viu que existia alguma coisa além daquele cestinho e além daquelas pessoas que estavam ali rodeando o trabalho. Ele diz assim: eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, como que a revelação de uma nova lei que resolvi estudar a fundo. Então ele percebeu ali a revelação de uma nova lei
que ele resolveu estudar a fundo. Ele queria saber o que é aquilo. Por quê? Porque as respostas que deram para Kardec eram respostas inteligentes, eram respostas sábias. E observando, estudando, comparando resposta de vários espíritos a uma mesma questão, o professor Rivaio chega até a codificação do Espiritismo. Por quê? Porque daí ele dá início a uma série de estudos, pesquisa, ele leva a sério aquelas comunicações, que foram as comunicações que deram origem aos trabalhos mediúnicos. Então, ele foi o único que pesquisou a sério aquilo que estava acontecendo. Daí, ele reuniu um grupo de médiuns com ele, os médiuns mais sérios, reuniu, e ele realizou um trabalho de pesquisa, um trabalho científico, que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Então, ele realizou um trabalho científico de pesquisa, de estudos das respostas, das análises, e ele se surpreendia com as respostas. E ele recebeu respostas extraordinárias. Por quê? Porque os espíritos superiores queriam que a revelação espírita realmente se efetivasse no nosso planeta. Jesus é o governador do nosso planeta. Jesus é o governador. Ele participou da criação do nosso planeta e todos nós que estamos reencarnados aqui estamos sob comando dele, sob assistência dele. Chineses, japoneses, alemães, suíços, ingleses, americanos, nós brasileiros, venezuelanos, peruanos, bolivianos, todos os espíritos reencarnados no planeta Terra estão sob a atenção direta de Jesus. Jesus disse assim: não vos deixareis órfãos, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus vela por nós. E Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele disse assim, que quando chegasse a época, quando nós já tivermos condições de melhor entendimento, ele nos mandaria o Consolador prometido. Mandaria um Consolador para nos explicar tudo aquilo que ele disse e muito mais, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é baseada exclusivamente nos ensinos de Jesus, rigorosamente nos ensinos de Jesus, e é onde nós aprendemos como nós devemos viver para sermos felizes, para termos uma vida mais nobre, mais digna, para termos uma vida de um homem de bem, de um verdadeiro homem de bem. Então, quando Jesus considerou que o planeta, as pessoas que estavam habitando o nosso planeta naquela época, e já estavam suficientemente amadurecidas na inteligência, nos conhecimentos, na capacidade de aprender, ele já começou a mandar essas informações que eu fui falando para vocês. Esses médiuns já começaram a chegar como que para despertar o interesse do povo, das pessoas que moram aqui no planeta, para dizer assim, ó, existe alguma coisa além daquilo que vocês enxergam aí. A vida não é somente um palmo diante do nariz. Ela é muito maior, muito mais ampla que isso. Então, ele nos mandou. E Allan Kardec, o grande missionário, designado para isso, teve contato com esses fenômenos, interessou-se e fez esse trabalho da codificação da doutrina espírita. Hoje nós devemos a doutrina espírita, em primeiro lugar, a Jesus, porque Jesus é que coordenou, como Espírito da Verdade, né, esse trabalho de trazer até nós a doutrina espírita, essa doutrina consoladora que explica suficientemente todas as leis de Deus, como funcionam as leis de Deus, e de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, e o que se esperam de nós. Explica que a morte não existe, né? Que a morte não existe, que nós nos comunicamos com os espíritos, explica a respeito da reencarnação, tudo isso um trabalho exclusivo realizado por esse espírito extraordinário que foi Allan Kardec.
foi o responsável por codificar a doutrina espírita. A doutrina espírita não é de Allan Kardec, não é obra de Allan Kardec. Ele recebeu tudo isso dos espíritos superiores, dos espíritos da equipe de Jesus, muitas comunicações diretamente de Jesus mesmo, ele recebeu, e ele colocou isso numa ordem didática, em forma de perguntas e respostas, para que a gente pudesse ter facilidade de compreensão. Mas a doutrina espírita não é de Allan Kardec. A doutrina espírita pertence aos espíritos superiores que trouxeram essa maravilha extraordinária até nós, para que a gente pudesse agora que nós já temos condições de entendimento, de raciocinar, de refletir, né? Passar pelo crivo da razão. Por isso, assim, é preferível recusar 99 verdades do que aceitar uma mentira. O que quer dizer isso? Que nós devemos sempre raciocinar, colocarmos o raciocínio à frente, para nós não engolirmos uma mentira. Por quê? Porque nós já fomos muito enganados. Os homens, mesmo por diversos interesses, modificaram quase que totalmente todos os ensinamentos de Jesus, foram mudados pelas diversas religiões que aí estão. Eles mudaram os ensinamentos de Jesus para defenderem seus próprios interesses. E agora Jesus está nos alertando que nós devemos recusar 99 verdades do que aceitar uma mentira, para nós não cairmos mais em engodos, para nós não ser mais enganados, que nós agora temos condições de viver com base no nosso raciocínio e fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance. Porque a única maneira de nós sermos felizes é fazer o bem sempre, continuadamente. Todos nós estamos reencarnados para fazer o bem, para sermos bons, para esquecermos de nós mesmos e ampararmos o nosso próximo sempre. Para isso que nós estamos reencarnados. Então, era esse o recado desta noite. Eu ia falar sobre o surgimento do Espiritismo, como que o Espiritismo surgiu ao longo do tempo, até nós chegarmos às mesas girantes de Allan Kardec, que despertou em Allan Kardec o seu interesse para começar suas pesquisas, e aí deu origem ao Espiritismo. Aí deu origem a todas as obras básicas que hoje nós temos às nossas mãos. O Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina, a base da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. O único livro, os outros derivam do Livro dos Espíritos. E interessante que nós temos aqui um livro que Kardec escreveu, sempre quando eu digo Kardec escreveu, com as informações recebidas dos espíritos. Ele mesmo não fez nada. Ele copiava o que os espíritos lhe diziam. Um livro chamado O que é o Espiritismo? E esse livro, O que é o Espiritismo, eu queria registrar aqui, que ele foi traduzido por Wallace Leal Valentim Rodrigues. É de tradução do Wallace. Eu tenho esse livro aqui comigo, e esse livro é extraordinário. É o que é o Espiritismo. Depois nós temos as 5 obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, Céu e Inferno, e depois obras póstumas. São todas as obras básicas da nossa doutrina. Mas o principal, o Livro dos Espíritos. A pessoa se dizer espírita, sem ter lido e estudado o Livro dos Espíritos, é a mesma coisa que se apresentar como engenheiro sem ter feito a faculdade de engenharia. É a mesma coisa, porque nós precisamos estudar e conhecer a fundo o Livro dos Espíritos. Tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado.